Você sabia que um dos lugares mais perigosos do mundo fica bem aqui no Panamá? É o Estreito de Darien. Essa é a vibrante, moderna e rica cidade do Panamá, a capital deste pequeno país localizado na América Central, que conecta dois oceanos com o lendário Canal do Panamá. Para qualquer lado que a gente olhe, só vemos prosperidade. Uma capital que lembra grandes centros financeiros como Singapura, Dubai ou Hong Kong. Só que a pouco mais de 200 quilômetros daqui fica um dos lugares mais perigosos do mundo, o Estreito de Darien. O Panamá é um dos países que mais cresceram na América Latina nas últimas décadas. Localizado estrategicamente entre dois oceanos, este pequeno pedaço de terra guarda uma história de transformação e inovação, a começar pelo coração pulsante da economia panamenha, o Canal do Panamá. Desde sua inauguração em 1914, essa obra de engenharia tem sido essencial para o comércio global, conectando os oceanos Atlântico ao Pacífico. Em 2016, com a expansão do canal, ele passou a receber navios ainda maiores, aumentando consideravelmente a receita do país. Mas o Panamá não é apenas o canal. A capital, cidade do Panamá, passou por uma verdadeira revolução urbana nas últimas décadas. Hoje, ela é uma metrópole moderna, com arranha-céus imponentes, shopping centers sofisticados e o primeiro sistema metroviário da América Central. E não podemos esquecer do setor financeiro. Com uma economia dolarizada e um sistema bancário forte, o Panamá atrai investidores do mundo todo. Suas leis fiscais atrativas tornam o país um dos principais hubs financeiros da região. O turismo também é um dos pilares do crescimento panamenho. Praias paradisíacas, ilhas encantadoras e uma rica diversidade natural fazem do Panamá um destino cada vez mais procurado por turistas. De Bocas del Toro às Ilhas San Blas, beleza é o que não falta. Mas nem tudo é perfeito. O Panamá ainda enfrenta desafios importantes, como a desigualdade social, onde 22% da população da cidade do Panamá vive abaixo da linha da pobreza. Além disso, o país precisa lidar com críticas sobre a transparência do seu sistema financeiro, que é um paraíso fiscal. O que torna a história do Panamá fascinante e tão atraente é justamente essa capacidade de se reinventar. Um país pequeno em tamanho, mas gigante em potencial. Poderia ser o país perfeito, modelo para todo mundo, não fossem alguns problemas, entre eles Darien. A selva de Darien, localizada entre o Panamá e a Colômbia, é uma região densa de floresta tropical, que se tornou uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo. Com aproximadamente 160 quilômetros de floresta inexplorada, manguezais e terrenos montanhosos, essa área é conhecida não apenas por suas adversidades naturais, mas também pelos riscos à vida associados à travessia. Isso porque Darien se tornou uma terra onde nenhuma autoridade pisa, seja panamenha ou colombiana. Uma terra perigosa e sem lei, dominada por traficantes de drogas, contrabandistas e coiotes que levam cada vez mais migrantes em direção aos Estados Unidos. Um lugar onde a lendária rodovia Pan-Americana é interrompida.
A ideia da rodovia pan-americana surgiu na Conferência Internacional dos Estados Americanos de 1923, realizada na cidade de Santiago, no Chile. O objetivo era criar uma conexão terrestre que integrasse os países das Américas, fortalecendo o comércio e a cooperação regional. A construção efetiva da rodovia começou na década de 30, com grandes incentivos do governo dos Estados Unidos. Durante as décadas seguintes, diversos países foram concluindo seus trechos da estrada, enfrentando desafios geográficos e financeiros. A Segunda Guerra Mundial impulsionou a construção da rodovia, uma vez que os Estados Unidos viam nela uma rota estratégica para o transporte de suprimentos e tropas. Com a cooperação de vários países latino-americanos, a infraestrutura foi avançando, mas as dificuldades naturais de certas regiões tornaram algumas conexões particularmente complexas, como um trecho específico da rodovia, que se destaca não por sua grandiosidade, mas por sua ausência, o Estreito de Darien. Desde os tempos coloniais, o Estreito de Darien era conhecido por sua geografia inóspita e difícil navegação. Os colonizadores espanhóis enfrentaram desafios significativos ao tentar explorar e cruzar essa área devido à vegetação densa, doenças tropicais e à resistência das tribos indígenas locais. Durante o século XIX, diversas expedições tentaram estabelecer uma rota segura através de Darien, mas a maioria fracassou devido às condições naturais adversas. Essa área se caracteriza por uma floresta tropical, terrenos pantanosos e geografia acidentada. Além dos desafios naturais, o Estreito de Darien é uma das regiões mais perigosas do mundo devido a uma combinação de fatores geográficos, climáticos e sociais. A interrupção da rodovia pan-americana no Estreito de Darien tem motivações ambientais, sociais e logísticas. Ambientalistas e organizações de preservação argumentam que a construção de uma estrada atravessando essa região representaria um grande risco para a biodiversidade local. A floresta de Darien é uma das mais ricas em espécies da América Central, abrigando fauna e floras únicas, além de comunidades indígenas que vivem de forma sustentável na região. Mas nos últimos anos, a selva de Darien se tornou uma rota frequentemente utilizada por migrantes em busca de uma vida melhor na América do Norte. Entre os grupos que atravessam essa rota estão venezuelanos, haitianos, cubanos e também migrantes de países africanos e asiáticos. A região é marcada por uma vegetação extremamente densa, clima quente e úmido, chuvas frequentes e rios caudalosos que dificultam a navegação. Uma barreira natural que rompe a conexão terrestre entre a América Central e a América do Sul. Do ponto de vista climático, o Estreito de Darien apresenta chuvas intensas durante grande parte do ano, criando condições de lama e enchentes. Os mosquitos que se proliferam na região são transmissores de doenças como a malária e a dengue, adicionando mais riscos à travessia. Além dos desafios naturais, a presença de grupos criminosos e organizações paramilitares torna a região ainda mais perigosa. Assaltos, extorsões e sequestros são frequentes. Inúmeras mortes ocorrem durante a travessia, seja por afogamento, quedas ou problemas de saúde. Muitos migrantes relatam situações de extremo desespero, como famílias separadas e vidas perdidas. E a crescente crise migratória intensificou o fluxo de pessoas na selva de Darien. A falta de uma rota legal e segura para a migração faz com que muitos escolham essa opção arriscada. Relatos de imigrantes descrevem a travessia como um pesadelo. Fome, doenças e separação de familiares são comuns.
Apesar dos riscos, muitos veem o Estreito de Darien como uma última esperança para escapar da pobreza ou da violência em seus países. Organizações humanitárias como a Cruz Vermelha, Acnur e Médicos Sem Fronteiras têm trabalhado para fornecer assistência para os migrantes ao longo do percurso. Contudo, o acesso às áreas mais remotas da selva é limitado, dificultando os esforços de socorro. O Estreito de Darien também é conhecido por ser uma rota utilizada por grupos criminosos e milícias armadas. O tráfico de drogas é uma atividade frequente, com cartéis utilizando a região para transportar entorpecentes entre a América do Sul e a América Central. Os traficantes se aproveitam da vegetação densa e da falta de infraestrutura para escapar da vigilância das autoridades. Outro fator que agrava a insegurança é a presença de grupos guerrilheiros e milícias paramilitares. Organizações armadas, incluindo dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, e outros grupos paramilitares, utilizam a região como refúgio e rota para atividades ilegais, como sequestros. Essas facções frequentemente impõem controle territorial, extorquindo migrantes e comunidades locais, além de estar envolvidas em confrontos armados. O Estreito de Darien é um ponto de tensão entre as Américas. Ele simboliza não apenas um obstáculo geográfico, mas também um dilema entre o desenvolvimento infraestrutural e a conservação ambiental. Embora o trecho no Estreito de Darien seja o único ponto de descontinuidade da rodovia Pan-Americana, o transporte entre a Colômbia e o Panamá já é feito por meios alternativos, como o transporte marítimo. Navios fazem a travessia entre os países e vice-versa, tornando desnecessária, do ponto de vista prático, a construção de uma estrada. A construção de uma rodovia no Estreito de Darien envolveria um alto custo financeiro e uma quantidade enorme de recursos para superar os desafios logísticos, como a necessidade de pontes, túneis e outras infraestruturas especiais, como pontos de apoio e de combustível. Além disso, não há uma demanda significativa para justificar este investimento, dado que o transporte por mar e rotas aéreas já atendem bem à necessidade de deslocamento de mercadorias e pessoas. São fatores que, combinados, ajudam a explicar por que não há um grande interesse na construção de um trecho rodoviário no Estreito de Darien, apesar do seu potencial para conectar a rodovia Pan-Americana. Mas até que ponto seria interesse dos Estados Unidos que a estrada pan-americana continuasse interrompida no Estreito de Darien? Uma estrada pavimentada ligando Colômbia ao Panamá facilitaria mais a imigração ilegal para os Estados Unidos. Então, talvez seja realmente interesse dos americanos que o Estreito de Darien continue como ele está exatamente hoje. Até os anos 70, os Estados Unidos tinham interesse em concluir a rodovia pan-americana em Darien. Mas no começo daquela década surgiu na Colômbia um surto de febre aftosa que afetou as fazendas de gado, e isso alarmou os Estados Unidos, que tinham sido o principal país a impulsionar a rota. Assim, o governo americano decidiu que a melhor forma de frear a expansão do vírus era aproveitando-se do muro natural. Ofereceu à Colômbia a criação de um espaço de conservação ecológica no lugar por onde a Pan-Americana passaria. Este bloqueio de proteção é o Parque Nacional Los Catios. Com os conflitos na Colômbia entre grupos guerrilheiros, paramilitares e o exército nos anos 80 e 90, o Panamá encontrou novos argumentos para postergar a rodovia. Darien não era apenas uma zona de conservação e bloqueio contra a intromissão de vírus bovinos, mas uma aduana não oficial para evitar que conflitos entre os colombianos migrassem para o Panamá. Hoje, algumas décadas depois,
a criação de uma conexão terrestre seria um problema a mais para as autoridades panamenhas, pois temem que o país se torne oficialmente uma rota de migração ilegal para os Estados Unidos. Por outro lado, sempre existiu a pressão dos americanos para que essa barreira natural continue intransponível. Do ponto de vista logístico, a construção de uma via atravessando a região seria um desafio colossal devido ao terreno hostil e à necessidade de obras de infraestrutura extremamente complexas. Além disso, o custo financeiro de um projeto dessa magnitude é considerado muito alto, com poucos incentivos para sua realização. Assim, o Estreito de Darien segue sendo um dos lugares mais perigosos do mundo, bem embaixo do nariz das autoridades panamenhas e colombianas, que fazem vista grossa e fingem que esse pedaço esquecido da América Latina não existe. E aí, o que vocês acharam dessa história? E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.